Estudo Play Talks. Estudo Play, que vai te ajudar a dar um play nos seus estudos. Por aqui, a gente vai falar de um assunto que tem capítulo, é uma novela, né? Com muitas temporadas. E a gente nem sabe se está próximo de acabar. Será? É um novo capítulo da guerra comercial. Para você entender, o presidente americano Donald Trump anunciou recentemente o aumento das taxas contra os chineses de 125% com efeito imediato, devido a retaliações aplicadas por Pequim. Ainda segundo Trump, essa porcentagem pode ser alterada, mas não zerada. Seria essa uma guerra comercial política? É o que a gente vai escutar hoje com os nossos professores. Muito boa tarde, professores. Sejam bem-vindos. Obrigado. Boa tarde, gente. Para quem está acompanhando a gente, já falei que é uma temporada inteira, né? A gente está acompanhando assim, a gente fala brincando, mas isso tem um impacto muito maior do que o que essa brincadeirinha parece. Vamos situar o pessoal, vamos fazer uma sinopse desse filme. Como foi que a gente chegou até aqui, Raoni? Eita, Madu, essa história é longa. Bom, é preciso a gente lembrar, né, pessoal, que não estamos diante do primeiro governo Trump. Apesar desse não ter sido um governo contínuo, né, Trump teve a primeira vitória que lhe permitiu assumir o governo lá em 2017 e que foi interrompido no primeiro governo, já que ele não se reelegeu. E agora sim ele o fez, né, voltando ao poder. Então ele meio que dá continuidade a uma política que começa lá atrás em 2017, ganha muita força em 2018, e na geografia a gente falou bastante, estudou bastante uma coisa que a gente chama de desglobalização. É um movimento que meio que contraria o processo de globalização, né? Nós aqui todos estudamos globalização sob a premissa do neoliberalismo, da liberdade econômica, da livre circulação de capitais, e, no entanto, agora surge esse conceito novo, essa possibilidade da gente enxergar uma negação a esse processo de globalização em que o Trump estaria promovendo por via dessa guerra comercial. E eu digo que ela começa lá porque, se você puxar da memória, você vai lembrar das histórias sobre o bloqueio do TikTok, né? Sim. O aplicativo de rede social. Tenho certeza que nossos estudantes conhecem muito bem esse aplicativo. E que pela primeira vez estourou a bolha, né? Porque todos os aplicativos que a gente usava antes desse eram aplicativos norte-americanos, né? Ou seja, todas essas informações, todo esse acesso passando necessariamente por servidores americanos. E, óbvio, isso é muito confortável para qualquer país do mundo. Quando a gente transfere parte desse poder para um país da periferia do capitalismo, como é o caso da China, aí a coisa muda bastante de figura. E o TikTok ameaçou, com certeza, o monopólio dos Estados Unidos no âmbito da rede social. Bom, o tempo passou e agora a gente está no segundo governo. E aquelas ameaças que nem se concretizaram, na verdade, de banir o TikTok nos Estados Unidos, acabaram escalonando para um outro conjunto de medidas, né? O que o Trump está propondo agora, logo no início do segundo governo, é a possibilidade de criar impostos de importação, que são os impostos são cobrados efetivamente quando um produto cruza a fronteira. Entrando nos Estados Unidos, esse produto terá que passar por esse imposto. Isso é algo normal que sempre se deu nas relações internacionais e comerciais. Veja, um país estabelece tarifas de importação para que o governo possa arrecadar com aquela entrada de produto e, sobretudo, para estimular o desenvolvimento da indústria local, indústria nacional. Sim. Veja, se essa caneca custa 10%, 20% a mais vindo do exterior, horas, eu vou tender a buscar a caneca nacional, onde eu não vou ter... aqui, né? Perfeito, onde eu não vou ter esse custo adicional. Sim. No entanto, as tarifas que o Trump colocou estão no outro nível, né? A gente olhou notícias em cima de notícia e até onde eu consegui acompanhar, a gente teria tarifas de até 240%. É um negócio que não é só uma tarifa para estimular ou algo normal dentro de relações comerciais. É algo que está em outro nível, porque é praticamente proibitivo, gente. Se essa caneca tem uma tarifa de 240%... Ela não vai entrar dentro do mercado. É uma barreira econômica, né? Não é só barreira econômica, a gente sabe que também, aí eu gostaria que você trouxesse isso, Raoni e Breno também, que é uma briga não só econômica, mas é ideológica também, né? De criar uma barreira comercial, mas também uma forma de afastar. Isso tá muito direcionado a uma classe de países, né? Porque essa taxação não foi global, não foi para todos. Então, por que está sendo para alguns países mais em específico, né? Isso é indício de que realmente é, entre aspas, uma guerra. E aí, Raoni, falando uma coisa interessante que você estava falando, a gente vai falar já sobre os semicondutores, e a maior empresa que mais demanda os semicondutores
é a maior empresa, uma das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, que é a NVIDIA, que é uma empresa que produz muito placa de vídeo. Então, o pessoal que acompanha a gente, que joga, gosta de joguinho do computador, com certeza conhece o tal da NVIDIA. E a NVIDIA é a empresa que mais consome semicondutores no mundo. Tá? E aí, fechando esse mercado, né, porque eles importam muito da China também, que é os maiores produtores de semicondutores, qual a possibilidade disso não ser um tiro no pé? Né? Porque essa empresa tem uma demanda gigante. As duas maiores empresas consumidores de semicondutores tá lá nos Estados Unidos. Então vamos fechar, vamos colocar essa taxação gigante para lá, como você falou, para a gente fortalecer o mercado interno. Mas qual a chance disso ser um tiro no pé, né? De não conseguir suprir essa demanda e a gente acabar tendo que. A gente não, o camarada, né, o Trump, ter que dar um passo atrás para dizer, não, vamos abrir que não deu certo, né? E ele já acabou voltando atrás em algumas taxas, né? Na verdade, apesar da tarifa ser global, isso é muito interessante que o Breno colocou, ela é muito diferente de país para país. Ela é direcionada. Porque na verdade, gente, só para entender mais uma vez o ponto que a gente estava colocando, quando a gente tem tarifas de importação no comércio como ele funcionava antes disso, né, normalmente, digamos assim, era uma tarifa só para todos os países estrangeiros. Sim. Então, digamos, se você vai entrar com um produto no Brasil, não importa se esse produto vem da China, dos Estados Unidos ou sei lá de onde, ele vai pagar sempre a mesma tarifa de importação. O que o Trump propôs agora é completamente diferente. Porque, como o Breno colocou muito bem, não é uma tarifa unificada, é uma tarifa direcionada. Tem como alvo principal, claramente, a China, mas não só ela, né? Lembrando que os Estados Unidos tarifou, inclusive, países vizinhos e tradicionais aliados, como Canadá, o próprio México também, né? Mas... com certeza. O que a NVIDIA está passando diante desse quadro, o que a Tesla está passando diante desse quadro, grandes empresas norte-americanas. Gente, eu preciso lembrar para vocês que a NVIDIA simplesmente foi a empresa que mais cresceu nos Estados Unidos na sua história recente. Ela teve uma queda gigante também por causa do lançamento daquela nova IA, né, da DeepSeek, né? Que a gente ela perdeu um valor de mercado gigante, tá? Sim. Mesmo não sendo da área de inteligências artificiais, ela é da área de tecnologia, mas ela sofreu uma queda gigante na bolsa. Mas a relação hoje em dia entre a NVIDIA e a inteligência artificial é muito íntima, né? Porque o que acontece é que a NVIDIA, óbvio, a gente lembra dela pelas placas de vídeo, e eu adoro, né? Eu tenho um computador para jogar também, mas esse é um uso muito restrito, né? Sim. O uso residencial não é o que essencialmente determina o preço dessa empresa. Produtos, né? O principal produto dela hoje, sem dúvida, maior, né? É a inteligência artificial. A demanda energética e de equipamento é tão grande que esses caras, além, é claro, da mineração de Bitcoin e criptomoedas, são os principais destinos hoje dessas placas de vídeo. Deixa eu perguntar, porque a gente está falando sobre placa de vídeo, semicondutores, mas para quem está acompanhando a gente, o estudante, o que seriam esses semicondutores? A pergunta é excelente. De início, eu já digo que esse nome, há muito tempo, ele tenta ser mudado, tá? Porque a gente tem os condutores. Os metais são excelentes condutores de eletricidade. Inclusive, o ouro é um dos melhores condutores de eletricidade que tem. E os fios de carro de Fórmula 1, Raoni, são de ouro. Tá? Então, eles são caros por toda a tecnologia, porque o ouro conduz eletricidade muito facilmente. Então, a velocidade do impulso elétrico num bom condutor é bem maior. Então, a gente tem os condutores e a gente tem os isolantes. Né? Então, o clássico borracha, plástico são isolantes. E aí você tem os condutores, você tem os isolantes. O semi estaria no meio, né? O prefixo semi está ali pelo meio. Então, pela nomenclatura, um semicondutor ele seria um nem bom condutor, nem mal, mas não tem nada a ver com isso. Por isso que esse nome é errado. Um semicondutor ele não é um condutor parcial. Ele é um tipo de elemento, e a gente tem o silício, que é um dos melhores semicondutores que tem, que ele pode se tornar condutor ou isolante dependendo de fatores ambientais. Então, por exemplo, se você pegar o silício e você esfriar ele bastante, ele é isolante. Se você esquentar, ele vira condutor. Então, um semicondutor, ele é um material que ele tem as duas propriedades. Ele pode ser ou isolante ou um condutor, dependendo, por exemplo, de fatores ambientais, como a temperatura. Isso, para circuitos eletrônicos, é assim, é incrível. Porque você tem um só elemento químico conseguindo fazer um papel duplo dentro de um circuito elétrico. Sim. Então, antigamente, você precisava ter um material isolante ou um condutor. E agora a gente precisava de dois materiais, né? E agora a gente tem apenas um material que pode fazer o papel dos dois. Se você esquentar, ele vira condutor. Se você esfriar, ele vira isolante. Então, basta que um circuito elétrico esquente ou esfrie o silício para que ele conduza ou não corrente elétrica. Então, por isso que esse nome é errado, porque ele não é um condutor parcial, nem um isolante parcial. Ele é um
ou outro. E aí, até então, não encontraram um nome Uma nomenclatura melhor. para esses semicondutores. E tem um dado interessante para vocês aí. Todo mundo sabe que a gente está na era da nanotecnologia, né? Esse termo surgiu lá em 1989, 1990 aproximadamente, quando esses circuitos de silício eles começaram a atingir a escala nanométrica, tá? E o nanômetro, pessoal, é você pegar 1 metro e dividir por 1 bilhão, tá? A gente consegue fazer um circuito eletrônico 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro. E aí, olha que interessante, a gente está saindo da era da nanotecnologia. Eu já estou conseguindo criar circuitos eletrônicos com semicondutores, majoritariamente com germânio e o silício, tá? E a gente está entrando na era da picotecnologia, Ainda mais. que é 1 trilhão de vezes menor. Então, na Não década... consigo nem mensurar. Mas o nosso cérebro ele tem problema com coisas muito pequenas ou muito grandes. Então, Sim. por exemplo, na década de 70 surgiu a microtecnologia. O micro é dividir por 1 milhão. Em 89 e 90 entrou a nano, que é dividir por 1 bilhão. 1 bilhão. E agora, pelos anos de 2030, a gente vai entrar na picotecnologia. O prefixo pico, a pessoa que estuda física usa muito isso, é o 10 a menos 12, que é dividir por 1 bilhão. Desculpa, por 1 trilhão, tá? Então, micro divide por 1 milhão, nano 1 bilhão e a picotecnologia divide por 1 trilhão. Então, a gente já tem circuitos eletrônicos com semicondutores e supercondutores na escala aí dos picômetros. Olha que interessante. Né, Daqui a pouco, nanotecnologia já caiu por terra. Diga aí. A coisa está evoluindo tanto que agora é a picotecnologia. Para você ver que esse podcast, a gente tem uma aula de física muito importante também, com o nosso né, professor, também. que foi além. Mas, ó, ainda falando sobre geopolítica e semicondutores, essa briga reverbera em tudo. Aviação, eletrônicos. Onde está reverberando mais? Vocês estão enxergando isso? Nossa, Tem como mensurar Bom, o impacto? É difícil a gente saber qual o impacto de um evento que está tão próximo, mas é óbvio que a gente cria projeções e Sim. cenários possíveis, né? O primeiro cenário que está na mesa, gente, é disso acabar escalonando para um cenário em que os países vão lançar taxas recíprocas cada vez maiores, praticamente inviabilizando o comércio internacional. Então vamos lá. Fala pra gente rapidinho. Taxa recíproca seria o quê? Taxa recíproca é quando eu estabeleço uma taxa em resposta à sua Eu taxa. te taxo, tu me taxas. Como aconteceu réplica e a isso tréplica. com a China. Perfeito, Como aconteceu com a China. Perfeito. Né? Os Estados Unidos chegou, como a gente falou há pouco, a taxas de 240% e a China chegou a taxas bem próximas disso, a 125%. Depois disso, ela disse, o que me parece inclusive bem sensato, que não vai mais subir essas taxas, não importa o que os Estados Unidos façam. Na visão chinesa, o que eles dizem é que com 125, não faz diferença 125 ou 225. Já é uma taxa tão alta que é, como a gente disse há pouco, uma taxa proibitiva. Só que veja, se isso continua se espalhando, se isso vira uma moda entre os países do mundo, o que vai acontecer com o comércio internacional? Gente, é muito difícil de mencionar isso aqui, porque, presta atenção, 70% de tudo que a gente consome na nossa vida é produto que passou por uma fronteira internacional. 70% dos equipamentos que estão dentro desses smartphones, desses microfones, dessas câmeras, passaram em algum momento pelas fronteiras desse país. Sim. A gente conseguiria viver da forma como a gente vive hoje, consumir da forma como a gente consome hoje, com 70% dos produtos com preços praticamente proibitivos? É um negócio inimaginável. É assustador, eu diria também. Com certeza. E é muito assustador, porque para muitos produtos, para muitos serviços, pessoal, a gente se especializou. Sim. O capitalismo fez isso muito bem no mundo, junto com a globalização. Fez com que países específicos tivessem tendências a trabalhar com produtos específicos, né? Por exemplo, o Breno falava agora há pouco sobre microprocessadores. Qual é o território que vai produzir boa parte desses microprocessadores de elevadíssima potência, aqueles que têm a litoestratigrafia mais significativa, a menor de todas nesse caso? É Taiwan. Uhum. Se a gente isola Taiwan, a gente vai conseguir adquirir esses produtos? Se o comércio estiver fechado para Taiwan, acabou no outro dia, por exemplo, celulares topo de linha, porque todos os processadores desses celulares usam essa litoestratigrafia, que é a menor possível. Afinal de contas, né, Breno? Acho que aí você pode até explicar melhor do que eu.
quanto menor essa litoestratigrafia, menor é a resistência, não é isso? Isso, menor resistência elétrica. Isso vem exatamente da lei de Ohm. E é interessante, Raoni, que o Taiwan e a China, eles são os maiores produtores de semicondutores. E os semicondutores, de novo, são os principais produtos para que a gente consiga construir esses equipamentos elétricos. E aí você tinha perguntado, né, Madu, aonde que isso reverbera mais? Sim. Eu vejo, assim, de maneira geral, no mundo da tecnologia, né? Porque a gente poderia, por exemplo, fazer barreiras comerciais para produtos, por exemplo, a carne, produtos agroindustriais e tal. Mas ninguém fala tanto disso. Mas sobre produtos industrializados, na área da tecnologia, na área da informação, assim, essa barreira tá gigante, exatamente por causa que essa tecnologia ela tem essa demanda também de produtos naturais. Sim. Então, esses países que têm essa grande produção desses produtos naturais, como o germânio e o silício, que são os componentes dos semicondutores, tem essa grande barreira. Ó, tipo, tu tá produzindo aqui. Então vamos fechar aqui para que a gente tenta produzir o nosso próprio silício, né? E lá nos Estados Unidos tem o Vale do Silício. Eles são bons produtores também de silício, mas Taiwan e a China ainda estão bem na frente. Então, esse foi inclusive um dos pontos mais importantes para que a gente visse uma recuada, eu diria, do Trump e do governo norte-americano. Sim. Porque até a China aumentar as taxas, eu acho que eles ainda estavam tolerando e trucando, né, esse desafio. Afinal de contas, ninguém quer dar o braço a torcer e dizer que desistiu da estratégia, principalmente o Trump, que deu início a esse movimento. Mas quando a China começou a afirmar que iria atuar para além das taxações, como, por exemplo, proibindo a exportação de terras raras, né? Como o Breno acabou de colocar, a China é uma das grandes produtoras desses elementos, são muito importantes na produção de eletrônicos mundo afora. Se a China para de exportar esses produtos, isso pode ser um problema para toda a cadeia produtiva, inclusive dos Estados Unidos. E a próxima fronteira parece ser essa, né? A gente viu, falando de outro conflito, né, que é a guerra da Ucrânia, os Estados Unidos tentando assinar um acordo com a Ucrânia para ter acesso justamente à mineração dentro da Ucrânia. Muito provavelmente interesse também em substituir eventualmente essas terras raras, cuja fonte está entre outros lugares, principalmente na China. Olha, deixa eu fazer uma pergunta de supetão aqui. Vai? Eu falei sobre essa questão dessa barreira comercial na parte de tecnologia e tal. Chegou a acontecer algum tipo de barreira desse tipo, por exemplo, nessa parte de indústria de alimentos, na indústria, por exemplo, da carne? Ou se isso acontece ou não, por que a gente não escuta tão falar? A gente sempre está focado nessa questão da tecnologia, da informação. E de grandes produtos, porque a gente sabe que a gente está na área as maiores empresas do mundo são nessa área. Microsoft, Nvidia, como a gente falou, OpenAI e tal. Mas a gente não escuta falar nessa parte de insumos mesmo, de insumos básicos Sim. de vivência da população. Boa, Será que existe essa barreira mesmo? Ou se ela existe, por que a gente não fala? A barreira foi proposta para todos esses produtos, tá, gente? Não há diferenciação clara. Não havia, aliás, porque houve inclusive um recuo, né? Na parte de eletrônicos, realmente houve um recuo. Já que isso ameaçava, inclusive, a cadeia produtiva dos Estados Unidos, o Trump preferiu pausar as tarifas para os produtos eletrônicos vindo da China. A pedido, sobretudo, da Apple, tá? A Apple concluiu, com base novo nesses prognósticos, de que a fabricação de celulares e smartphones sem as cadeias produtivas chinesas seria quase impossível. O smartphone ia custar uma fortuna, né? Uhum. Então eles deram uma pausa nesse sentido. Mas por que a gente não escuta tanto falar sobre isso com alimento? Eu acho que o primeiro ponto é que os Estados Unidos, não é que ele não seja dependente de alimento, ele ainda compra bastante alimento, principalmente cítricos e etc. Mas é preciso lembrar que os Estados Unidos é um país cuja economia é bastante diversificada. Então ele tem muitos produtos industriais, é conhecido, com certeza conhecido por isso, né, pela indústria automobilística e tal, pelas redes sociais, pelos eletrônicos, mas é um grande produtor também de gêneros agrícolas Sim. e alimentares. Cinturões agrícolas ao redor das grandes cidades fornecem pelo menos aquilo que é de mais básico. Mas, por exemplo, os Estados Unidos é um grande comprador de carne, mas não da China. Ele é um grande comprador de carne, sobretudo de países como o Brasil. E para o Brasil, a taxação foi mais branda. Aqui a gente teve uma taxação diferente da China, que chegou a 240%. Aqui a gente teve uma taxação de 10%.
Não Ou é tão seja, elevado. não chegava a tornar proibitivo o consumo, especialmente de carne, que convenhamos, né, diante da capacidade de consumo média de um cidadão norte-americano, não diria que é o maior dos problemas, né? Preciso lembrar que é um país que passa, sim, por bastante dificuldade, é um país que encarou uma crise inflacionária significativa nos Sim. últimos meses, últimos anos, aí pós-pandemia, mas ainda é um país onde a capacidade de consumo permite, bem ou mal, o consumo desses produtos. Sim. Mas eu acho que a gente até vê, sim, sinais disso, né? Por exemplo, como as cadeias de fast food, inclusive a McDonald's, né, foi uma das que se pronunciou já, a Coca-Cola, sobre como essas barreiras já estão impactando também seus negócios, né? Negócios não diretamente ligados com tecnologia. A Coca-Cola viu uma queda significativa do consumo dela mundo afora, possivelmente como uma retaliação às ações dos Estados Unidos, principalmente em países como o Canadá, onde, de novo, a população tem uma capacidade de consumo um pouco maior e tem a noção de que consumir é mais do que um ato de simples troca, é um ato político. Então, para esses, não consumir uma Coca-Cola passou a ser um ato de honra, né? De salvaguarda da soberania nacional de um país como o Canadá, que chegou a ser ameaçado, né? Bom, com palavras eventualmente diferentes, mas o Trump chegou a ameaçar invadir o Canadá e torná-lo mais um estado dos Estados Unidos. Então imagina, para essas pessoas, o quanto que elas devem ter se sentido ameaçadas. Por isso que a gente reforça que não é só sobre taxações, é ideológica, é cultural e é soberania também, né? Os Estados Unidos e a China, duas maiores potências, né? Então, de fato, Raoni, você estava falando sobre como a China tem retaliado, né? Os Estados Unidos em torno de tantas falas do presidente Donald Trump. E eu trouxe uma matéria recente que diz que a China analisa se vai discutir com os Estados Unidos a saída para a guerra comercial, se vai tirar o corpo de campo, se assim melhor a gente pode dizer. E aqui diz essa matéria, é da Globo, foi passada inclusive no Jornal Nacional, na sexta-feira, e diz que o governo chinês aceita discutir com os americanos uma saída para a guerra comercial, mas alertou que não vai tolerar essas ameaças que você bem colocou aqui. O Ministério do Comércio da China confirmou que foi procurado pelo governo de Trump para negociar um acordo comercial que coloque o fim à guerra das tarifas. Uma guerra iniciada pelo Donald Trump, e Pequim afirmou que está avaliando a oferta, mas olha o que eles dizem, não usarão extorsão e coação, que é assim que tem sido, né? É uma postura muito forte, né? Mas eu confesso que não me impressiona. A China é um país que é conhecido por ter passado pelo século das humilhações, né? É um país que sofreu muito em função da colonização japonesa, portuguesa até, inglesa, né? Então, tem gente falando português na China, como um símbolo desses momentos de colonização que esse país passou. Sim. A gente tem até hoje territórios que são, de certa forma, apartados da China, como é o caso de Taiwan e Hong Kong. Então, é um país que sofreu muitos conflitos internos para conseguir chegar até onde chegou hoje. E me parece improvável que houvesse um recuo diante dessas ameaças. Veja, não me entendam mal. Eu não estou dizendo com isso que a China não esteja sofrendo e que ela não tenha interesse em fazer um acordo comercial. É óbvio que tem, pessoal. A gente está falando de um dos maiores mercados consumidores do mundo. Os Estados Unidos, com seu poder de consumo, consegue efetivamente atrair muito dos interesses da China, que é hoje a fábrica do mundo. Você falava aí sobre os dois líderes, né? Hoje a gente pode dizer que os Estados Unidos é a capital do capital financeiro, enquanto a China é a capital do capital produtivo industrial. Sim. Né? Então, é óbvio que para a China, dar as costas para o mercado americano praticamente não é uma opção. Né? Mas é preciso lembrar também que há diferenças significativas entre regimes políticos. De um lado, a gente tem uma democracia burguesa nos Estados Unidos, com eleições livres. Do outro, a gente tem na China um governo autoritário. Né? As respostas, inclusive, aos possíveis impactos sociais dessas sanções, certamente serão muito diferentes. É muito mais difícil que isso acarrete numa transformação significativa na China, mesmo que os impactos sejam sensíveis, do que isso acarretar uma mudança nos Estados Unidos logo mais. Então, do ponto de vista da China e possivelmente do Partido Comunista Chinês, como é que eles veem isso? Ora, eu só preciso segurar aqui, daqui a 4 anos vai haver um novo governo e a gente consegue estabelecer uma nova aliança, uma nova articulação de poder. Né? Eu acredito muito que eles enxergam isso como uma coisa temporária. Mas, óbvio,
Sempre que puderem, eles vão tentar sentar à mesa para negociar, porque essa seria a melhor solução. Os impactos no mundo global, gente, para isso, para esse quadro, como a gente colocou, são muito terríveis, né? Tanto que a gente viu, desde que as sanções foram lançadas, quedas muito significativas, tanto no mercado americano quanto no mercado chinês. Então é uma guerra que não tem, a princípio, vencedores claros, só perdedores. Será que vale a pena para eles arrastarem ainda esse conflito nesse sentido? Na minha visão, não. Possivelmente na visão do governo chinês, não. Mas eles querem alinhar termos que sejam, obviamente, favoráveis e que não façam com que a China pareça fraca nessa negociação, tampouco os Estados Unidos. A gente vê muitas análises, assim, estudando o assunto, compreendendo melhor, tem muitas opiniões também em torno da questão. E aí o pessoal fala muito sobre rompimento, mas te ouvindo, eu não vejo uma possibilidade de rompimento entre essas duas grandes potências. Não vale a pena para nenhum dos dois. Né? Nenhum dos Muito difícil. dois. Não A vale a gente fala pena, de né? uma guerra, mas não tem um vencedor no final das contas, né? Não, é muito difícil imaginar o vencedor. É óbvio, né? Quando a gente se vê em momentos históricos como esse, né, gente? A gente tá passando agora por um momento que, bom, é precoce para falar, mas que se parece muito com o momento que a gente viveu até a década de 90, que era a bipolaridade. A gente tinha uma Guerra bipolaridade Fria, pós-Guerra Fria. no né? contexto da Guerra Fria, exatamente, Sim. onde disputavam o poder os Estados Unidos e a União Soviética. Hoje a gente parece ter uma nova bipolaridade entre Estados Unidos e China. E em momentos como esse, infelizmente não tem como a gente esperar períodos de paz duradoura, porque é óbvio que esses dois vão se degladiar para que seus interesses sejam atendidos, né? Quando você tem dois entes fortes, né, na sala, obviamente um vai tentar se colocar como o dominador daquela situação. E, no entanto, isso não é bom para nenhum nem outro, né? Do lado dos Estados Unidos, o que é que ele está vendo? Ele está vendo uma China que teve uma ascensão muito significativa, gente. Nos últimos anos, a China chegou a crescer quase Crescimento imenso, né? 17% ao ano. Vocês têm ideia do que é um país do tamanho da China crescendo quase 17% ao ano? É você ver uma transformação de um ano para o outro. E isso é chocante. Mais do que isso, a gente tem a China crescendo também em aliados comerciais. Quando a gente olha para os Estados Unidos da década de 90 e início dos anos 2000, ele era o país que detinha o maior número de aliados comerciais do mundo. E hoje a gente está vendo essas alianças migrarem cada vez mais para o lado da China. A gente está vendo a China também fazer investimentos pesados em infraestrutura em países da periferia do sul global. Recentemente a gente viu, por exemplo, a criação de um porto de águas profundas no Peru, um objetivo muito claro de exportar matéria-prima vindo da América Latina, não só a nossa carne, a nossa soja, mas também o lítio extraído da Bolívia. Então Era isso isso que eu vai ia falar aqui. cada vez mais É. se chocando com os interesses dos Estados Unidos, até que em determinado momento os Estados Unidos disse, chega. Né? Uhum. Então acho que a gente está muito próximo desse ponto de inflexão, mas que, de novo, não é bom para nenhum dos A dois. gente fala Sim. muito dessas coisas que são mais fáceis de ser entendidas. A gente sempre fala muito de semicondutores, porque tá muito na moda nisso, mas existe uma taxação de coisas que a gente não fala tanto. Você falou, por exemplo, do lítio, tá? E o lítio ele é o principal componente das baterias modernas, as famosas baterias que não viciam. Acho que Baterias e pilhas também? Ou só baterias? Baterias. Bateria de celular, a tua bateria Sim. é de íon lítio, é um íon do elemento químico lítio. E, mais uma vez, quem é uma das maiores produtoras de lítio? A China. E existe, por exemplo, hoje uma guerra da engenharia muito, muito atual, é de quem está fazendo as melhores baterias para os seus carros elétricos. Porque quando um carro elétrico for conseguir ser recarregável com 20 minutos ali na tomada, ganhou a guerra. Então, o BYD, chinesa, ou a Tesla, americana, né? Então, teve uma taxação imensa também sobre o lítio, que vem muito da China. Então, por incrível que pareça, a Tesla compra lítio da China para usar no próprio carro dela, né? Então, tem essa questão do elemento químico também, do lítio, que é bem interessante lá na química, se estuda muito isso. Ele é o metal mais leve que tem, ele é bem pequenininho, um átomo bem pequenininho, número atômico 3, tá? É um átomo bem leve e que ele é utilizado nessas baterias modernas que não viciam. Então a gente tem aquele problema de a bateria viciar, não sei se vocês dos jovens lembram disso, né? Mas com certeza a gente já teve celular com bateria viciada, bateria de computador, do seu computador também, do notebook viciava, e depois que descobriram a bateria de íon lítio, aí foi resolvido o problema. Então essas baterias modernas vêm desse elemento químico. Então tem esses elementos químicos também aí nesse meio dessa jogada, dessa taxação geopolítica aí.
E tu cita o Elon Musk, né? Que é um cara que acho que é um símbolo dessa história, porque ao mesmo tempo que ele produz o carro da Tesla, que é um carro norte-americano, disputando muito com a BYD chinesa, ele tem muitas fábricas dentro da China. Tanto que quando essas tarifas começaram a ser colocadas na mesa, ele meio que abandonou, né? Um cargo, inclusive, que estava ocupando dentro do governo norte-americano, né? No departamento que ele proclamava sendo o Departamento de Eficiência Governamental. Show. Gente, a gente poderia falar muito mais É como sobre você falou no esse assunto. início, né? Isso aqui tem pano pra manga pra muita coisa. A gente foi de física, história, geopolítica e aquela pergunta para a gente encerrar. Fica apertadinho, porque o nosso tempo tá bem... Como é que vai cair no Enem? Será que vai cair no Enem? Bom, eu acho que isso pode cair em diversas abordagens. Como a gente falou, claramente na física, na geografia também. Eu acredito que na geografia tem um tema que é gigante, que é comércio internacional, gente. Protecionismo é um tema básico da geografia. Como as barreiras podem ser utilizadas como medidas protetivas dos mercados internos. E isso a gente acabou de discutir Não aqui. essa guerra essencialmente, mas o fato de existir guerras comerciais não é de hoje. Perfeito. Não Não é? precisa ser esse contexto, Esse necessariamente. contexto. Em física, Eu puxo a sardinha pro meu lado, como a gente citou aqui alguns elementos químicos, essa parte da condutividade elétrica é sempre muito presente. Então fique atento no que é um condutor, porque a questão ela pode ser contextualizada, inclusive dentro dessa questão da geopolítica, o que seria muito elegante, né? Uma prova de física, falando seria sobre muito taxação elegante, comercial. adorei. E o camarada falou ali sobre condutores elétricos, aí você tem que saber o que é um condutor. Então fique atento sobre isso, tá? Os elementos químicos que a gente falou aqui, silício, germânio, o lítio. É bem interessante você conhecer como funciona essa parte da condutividade elétrica deles. Gente, essa jornada parece bem solitária, mas ela não é. A gente está com vocês. Esse podcast também é uma forma da gente trazer esses assuntos que estão borbulhando nas TVs, nos jornais, no rádio. E aqui é uma oportunidade da gente esmiuçar, levar para a geografia, para a história, para a física. E pode aparecer não só em geografia, não só em física, Claro, como como tema de na redação redação, também. repertório. Então fica de olho, né, nas nossas aulas, mas fica também de olho e ouvindo o nosso podcast, porque você vai estar sempre atento às atualidades. Meninos, muito obrigada Obrigado, Sema. por esse episódio. É isso, pessoal. Lembrando que a EstudoPlay também está no Instagram, @EstudoPlay, então segue lá a gente tem mostrado os bastidores do que tem acontecido por aqui. Nosso podcast também está nas plataformas de áudio, Spotify e Deezer. Além de nos assistir, você pode nos ouvir. Um cheiro bem grande. Tchau, tchau. Tchau. To be or not to be, that's the question. To be, no Enem, na prova de inglês, esquece, irmão. Não existe mais aquela questão de gramática na prova de língua inglesa. Isso já acabou faz muito tempo. Professor, então o que é que eu preciso estudar para a prova de inglês do Enem? Interpretação textual. A prova do Enem é de língua inglesa, ela vai ter 5 questões, as questões em português, o que facilita a tua vida, obviamente os textos em inglês, mas todos eles só trabalhando interpretação textual. Então você precisa focar nas estratégias de leitura, você precisa focar em vocabulário e principalmente em expressões idiomáticas. O Enem tem trabalhado muito isso. Então, para que você possa garantir o seu sucesso, segue as orientações de leitura que eu vou passar bonitinho para você. Lê a primeira questão antes de ler o texto, tá? Vai facilitar a tua vida, você vai saber qual é a parte do texto que você vai ler. Depois que você lê as questões, você vai para o texto e vai destacar nesse texto palavras cognatas parecidas com português, palavras conhecidas, vai observar tudo que tem de imagem, de símbolo, de gravura, que pode te ajudar num processo de inferência, ou seja, no processo de adivinhação, de dedução das palavras que você desconhece. E, obviamente, responder, né, irmão? Senão não adianta de nada, mas responder de acordo com o texto. Lembra? É uma prova de interpretação textual. Então, interpreta o texto, garante teu sucesso e esquece o to be or not to be. Uma dica muito importante para todo mundo que vai prestar o vestibular esse ano é se atentar em alguns tópicos de idade contemporânea. Na nossa prova do Enem, alguns assuntos como Primeira Guerra, imperialismo, Segunda Guerra, crise de 29, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria vão aparecer dentro de contextos. É bom que vocês aprendam a saber conectar esses tópicos. Não adianta você em casa pegar nosso material, nossa apostila e ler isoladamente o conteúdo achando que decorei todas as batalhas da Primeira Guerra, decorei todos os fatos da Guerra Fria. Não é assim que vai ser cobrado durante a sua prova. O que vai ser cobrado na prática para vocês é como os fatos se conectam e geralmente os impactos disso para a nossa sociedade ou as consequências disso ou a longo prazo ou imediatamente naquele contexto. Uma das coisas, um segredo para vocês, tá? Que o Enem adora fazer com a gente é tentar entender se você sacou o contexto ou se você está tentando chutar o contexto. Uma boa forma de saber isso é colocando nas suas questões, junto ao texto,
Pequenas distrações que nós costumamos chamar de distratores, onde durante a leitura você vai tentar não marcar esses itens, porque de fato parecem ser verdade, mas não são, e eles estão geralmente fora de contexto. De duas maneiras para vocês. Uma primeira maneira, chamada de anacronismo, quando o fato está fora do seu tempo, mas parece muito que ele é real. Vou te dar um exemplo. Dizer que a Primeira Guerra Mundial vai gerar como consequência a explosão de duas grandes potências como a União Soviética e os Estados Unidos. Esse contexto de disputa entre Estados Unidos e União Soviética, ele é mais expresso, mais organizado durante a Guerra Fria, após a Segunda Guerra Mundial, e não imediatamente após a Primeira Guerra. Você vai ter que se lembrar do seguinte: se o fato estiver fora do seu tempo histórico, você não pode marcá-lo na sua questão. Outra forma de distrair vocês é colocando um fato parecido com o seu contexto. Eu junto informações, misturo os contextos e bagunço na ordem temporal. Parece muito que é verdade, você até lê o item e fala, meu Deus, tem que ser isso aqui, mas na verdade, muitas vezes, é só uma pegadinha para vocês, para que você marque aquele item e se perca completamente. Idade contemporânea tem muita coisa para você estudar. Abre tua plataforma, abre tua apostila, vê as nossas videoaulas da nossa plataforma, que com certeza você vai ficar por dentro de tudo e jamais vai errar na sua prova o que você precisa. Vai gabaritar porque você está aqui com a gente no Estudo Play. Ó, beijo. Olá, meus pobres mortais, estamos de volta e estou aqui para dar uma dica especial para você para a nossa prova do Enem. Uma das coisas importantes dentro das ciências humanas é a ideia de poder. E o que é poder, professor? Poder designa tudo aquilo que alguém tem em suas mãos que pode governar os outros e decidir sobre as leis e sobre o Estado. Então o Estado ele tem poder. E existem alguns tipos de poder que precisam ser sempre lembrados. Existe o poder político, existe o poder ideológico e existe o poder econômico. Esses três poderes influenciam as decisões sociais, seja no controle e na coerção social ou na produção das leis, interferindo diretamente no Estado. Esses poderes precisam ser sempre lembrados através de três personalidades: Hegel, Marx e Orwell. Para Hegel, ele dizia que os interesses coletivos têm que ser superiores aos interesses individuais. Para Marx, há uma luta de classes para criar uma nova possibilidade de governo sobre as pessoas. E George Orwell sempre vai nos lembrar, através do grande irmão, The Big Brother, a ideia de que estamos sempre sendo vigiados. Então fica a dica para você sobre os tipos de poder e até em breve.